Minha esposa me traiu há 4 anos e ainda não confio nela. 4 anos atrás, descobri que minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Ela não parecia tão entusiasmada quanto a maioria, porque não estava certa se queria filhos, mas estávamos tentando há 6 meses. 3 semanas depois, descobri que ela estava me traindo. Ela jurou que era meu filho porque não havia feito nada com outro cara desde o seu último período, mas toda a gravidez foi difícil para o nosso relacionamento. Eu me preocupava com o nosso bebê por causa das discussões que tínhamos. Eu me preocupava com ela por causa do choro constante. Coloquei minha saúde mental em segundo plano. Acho que tive transtorno de estresse pós-traumático, para ser bem franco. Também estava nervoso quanto ao fato de ele não ser meu. Agora, adoro essa mulher. Amei-a desde o ensino médio. Começamos a namorar quando ela tinha 15 anos e eu tinha 17. Estávamos casados há 7 anos nesse ponto, e ambos estamos na casa dos 20 anos. Faria qualquer coisa por ela. Continuaria fazendo. Estávamos de férias, e foi quando ela me contou o quanto estava assustada com a gravidez enquanto chorava, e conversamos bastante. Nunca me ocorreu que algo mais estava acontecendo. Em algum momento durante as férias, ela instalou no meu telefone devido à conexão de internet instável. Eu não tenho Facebook, nunca tive. Quando voltamos das férias, comecei a receber notificações do Não sabia o que eram, então as li. Era um cara do trabalho dela alegando que sentia saudades dela, falando coisas obscenas, querendo se encontrar naquela noite, etc, etc. Ela o recusou. Terminou com ele. Ela não sabia que eu estava observando tudo. Eu estava no trabalho, com o coração partido, e tentando fingir que nada estava acontecendo para os meus colegas de trabalho. Confrontei-a quando ela chegou em casa. Ela negou por cerca de um segundo, até perceber que eu sabia. Ela me disse que ele era o único. Ainda não sei se isso é verdade. Simplesmente não confio totalmente no que ela disse naquele momento. Eu disse a ela que, se descobrisse que ela estava mentindo, eu a deixaria imediatamente, apesar do fato de ela estar grávida do meu filho. Ela disse que eles só ficaram juntos uma vez. Eu chamei de mentira. Ela disse 3 vezes. Ainda não sei se confio nisso. Ela disse que não acontecia há cerca de 3 meses. Acho que confio nisso. Agora, como disse, adoro essa mulher. Nunca a deixei. Tivemos muitas noites de conversas cheias de lágrimas. Tive as piores dores no peito da minha vida, e como disse, acredito que ainda tenho transtorno de estresse pós-traumático. Sempre que ouço aquela maldita notificação mesmo no telefone de um estranho, até hoje, fico ansioso. Ela disse que nunca faria isso de novo. Disse a ela que, se descobrisse que ela havia mentido para mim ou estava traindo novamente, eu partiria sem fazer perguntas. Para ser honesto, e isso não é para protegê-la, mas eu acho que ela estava à beira do Ela sofre de depressão há cerca de 12 anos. Ela estava em uma situação difícil. Eu sabia, mas não tive coragem de fazer nada para tirá-la dessa situação. Ainda me sinto terrível por isso. Acredito que ela queria ver se podia sentir algo com alguém antes de fazer algo drástico. Na verdade, encontrei um diário que ela escreveu na época, dizendo que nem mesmo sentia atração pelo próprio marido. Isso significava que ela não sentia nada e estava anestesiada pela Eu nunca confrontei sobre mas o fiz em relação à atração, e desde então marquei consultas para ela buscar ajuda. Nossa vida sexual estava bem. Não tão frequente quanto eu gostaria. Pensei que fosse devido à dela. Talvez eu não estivesse fazendo o suficiente para apoiá-la e ajudá-la a se sentir no clima? Ela ainda não toma a iniciativa, o que é algo que eu gostaria que mudasse. Já conversei sobre isso antes. Além disso, quando trago à tona qualquer assunto sobre o caso, ela desvia o assunto e fica chateada. Ela fazia isso desde o início, mas eu a obrigava a conversar. Além disso, nunca contamos a ninguém. Às vezes, sinto que isso deveria mudar. Bem, exceto que eu contei para a melhor amiga dela na época. Eu não sabia o que mais fazer. Infelizmente, elas não se veem com tanta frequência. E quanto ao cara? Ele estava em uma posição hierárquica superior à dela no trabalho.
Ainda trabalha lá. Eu odeio isso. Ele se mudou. Sua esposa não sabe. Eu disse a ele que deixaria a decisão nas mãos dele e esperava que, se ele não contasse a ela, isso o atormentasse sempre que olhasse para a esposa e o filho. Para ser honesto, eu poderia destruir a vida dele se quisesse. Sonho com isso, mas nunca o faria. A menos que descobrisse que algo ainda estava acontecendo, o que não é o caso. Eu sou um bom homem. Tento ser o melhor homem que posso, e acho que isso é evidente. 4 anos depois, esta é a primeira vez que realmente admito qualquer coisa disso. Sei que isso é muito longo e peço desculpas. Estou tentando aproveitar ao máximo o fórum, no entanto. Não quero ouvir sobre ela ser uma má pessoa. Ainda a amo loucamente. Ela não é má, mas estava em uma situação difícil. Agora temos 2 filhos. Eles são adoráveis. Amo minha família. Só quero compartilhar isso porque nunca conversei com ninguém sobre isso e pensei que talvez isso me ajudasse a superar algumas das questões de confiança e ressentimento que ainda carrego após 4 anos. Não a resumo aqui, porque não vale a pena. Tenho certeza de que há muito mais a dizer que eu esqueci, mas não quero começar a chorar enquanto estou aqui sozinho. LOL. Para ser sincero, não penso mais nisso com tanta frequência. Nos primeiros dias, eu pensava nisso a cada 5 minutos. Depois, a cada hora. Depois, todos os dias. Agora, talvez uma vez por mês, se tanto. Só achei que isso poderia ajudar. Pode não ajudar, a julgar pelas respostas iniciais. Não tenho inclinação para deixá-la. Ainda a amo muito. Estou muito feliz no geral, apenas sinto que isso deixou uma marca em nosso relacionamento. Vivemos uma vida feliz com nossos 2 filhos. Ambos temos bons empregos. Acredito que crescemos com isso, com certeza. Edit, errei o título, escrevendo em vez de on, porque é o que eu faço. Não sei como corrigir. Desculpe. Edit 2, adicionei o último parágrafo para maior clareza. Obrigado a todos. Tratem-se com gentileza, sempre. A única coisa que vai curar o ressentimento é conversar com ela sobre isso. Você tentar bancar o herói e ser um bom homem para ela, mesmo que ela tenha machucado você, só vai aumentar o ressentimento. Estar em um lugar ruim não é desculpa para trapacear. Eu nunca pensei sobre isso. Então você está em um casamento sem sexo com uma mulher que te traiu. Seu AP escapou impune. Ela basicamente escapou impune. E você é o único que está sofrendo a carga emocional do que aconteceu. Isso é simplesmente triste. Você é mais forte do que eu. Fui traído por cerca de 3 anos porque continuei confiando nela, mesmo que na primeira vez eu perguntasse, foi só uma vez, então, se estamos namorando há 1 ano. Toda aquela história mudando e indo e voltando é tudo que consigo imaginar quando ela está explicando alguma coisa. Tive que terminar, não era saudável para nenhum de nós. Se você ainda está com raiva do outro cara, você pode querer se aprofundar e lidar com esses sentimentos antes que eles prejudiquem ainda mais o relacionamento. Tenho tentado ter a mente mais aberta para relacionamentos abertos porque isso torna impossível pensar que alguém pertence completamente a você, porque não é que ela seja sua, apenas que é a sua vez, por mais triste e amargo que isso possa parecer. Não sei, espero que você se recupere emocionalmente, acho que em 6 anos não recuperei minha confiança. Terei problemas de confiança para sempre, infelizmente. Traí minha esposa grávida há 26 anos e perdi a chance de conhecer minha filha. Há cerca de 26 anos, traí minha esposa grávida na época, o que eu aceito plenamente que foi 100% sem dúvida uma situação em que eu estava completamente errado. Admiti rapidamente, e ela, compreensivelmente, ficou furiosa. Ela me disse que eu nunca veria meu filho e que me esgotaria com a pensão alimentícia. Honestamente, nas primeiras semanas, tentei consertar as coisas. Disse a ela que não estava buscando perdão, mas que estava arrependido. Pelo menos queria fazer parte da vida de minha filha. No entanto, ela estava compreensivelmente zangada e manteve o que disse.
Ela fez o que prometeu e eu sinceramente queria que tudo terminasse sem muito estresse, então nem me incomodei em procurar um advogado. Perdi a casa, o carro e tudo o que possuía, e tive que voltar para a casa dos meus pais, onde levei uma bronca daquelas por uma semana inteira. Novamente, eu merecia, então nunca pensei em revidar. Rapidamente me recuperei, já que tinha um emprego razoável, mudei para um apartamento e, depois de alguns meses, tentei entrar em contato com ela novamente. Só queria ter um relacionamento com minha filha, pelo menos. Ela já havia nascido na época, e eu queria vê-la, nada mais. Ela ainda se recusou e me disse que eu nunca veria novamente. Nesse ponto, eu estava no fundo do poço. Estava claro que cometi um erro ao não tentar lutar pelo direito de pelo menos vê-la, mas era tarde demais para pensar nisso. Depois de alguns meses de depressão, superei e comecei a namorar novamente. Demorou alguns encontros, mas encontrei uma nova namorada. Quando nos tornamos sérios, contei a ela sobre o meu passado, minha ex-mulher, minha traição e minha filha, e ela estava ciente de tudo o que eu havia feito, mas escolheu confiar que eu nunca faria isso novamente. 24 anos depois, quase superei tudo isso. Estou casado com 2 filhos lindos, e a vida é ótima. Ainda tenho pensamentos e curiosidades sobre minha filha, mas, pelo que posso entender pelas redes sociais da minha ex-mulher, ela se casou com um homem brilhante e a criou bem, inclusive deu a ela um irmão. Ela herdou meu cabelo e meus olhos e era nadadora e excelente tenista como eu, foi bem na escola e se formou como oradora da turma. Ela entrou na faculdade de medicina e minha ex-mulher me deu a oportunidade de colaborar para comprar um carro para comemorar essa conquista. Atualmente, ela está no 1º ano de residência médica. Um dia, eu também quis ser médico, mas nunca consegui lidar com a faculdade de medicina, e ver o sucesso dela onde eu fracassei é uma alegria, embora ela não me conheça. Nem um pouco. Ela não sabe como sou, não sabe quem eu sou e não parece interessada. Suponho que seja por isso que minha ex-mulher me deu uma oportunidade de falar com ela quando estavam tentando comprar um carro para a faculdade e ela queria saber se eu ainda queria conhecê-la na época. Pensando no passado, acredito que não se tratava do carro, pois eles poderiam tê-lo comprado por conta própria, são bem-sucedidos o suficiente para financiá-lo, se fosse o caso. Acho que minha esposa estava tentando criar uma oportunidade para eu estabelecer algum tipo de relacionamento com ela antes que fosse realmente tarde demais, mas naquele momento eu senti que já era tarde demais. Disse a ela que deveria se sentir à vontade para falar sobre mim e que, se algum dia sentisse a necessidade de me conhecer pessoalmente, eu estaria mais do que disposto a fazê-lo. Já se passaram quase 4 anos desde então, e ela não entrou em contato. Minha esposa me disse que ela não está realmente interessada em me conhecer, já que tem um ótimo pai. Ela disse que contou a ela sobre o carro e como eu tentei fazer parte de sua vida nos primeiros anos, e que nunca deixei de pagar a pensão alimentícia. Ela disse que não me conhece, mas apreciou o gesto. Não parece que ela esteja disposta a me conhecer, e tudo o que posso fazer agora é tentar ao máximo esquecê-la. É meio frustrante que tenha feito isso a mim mesmo, e mesmo que ame minha esposa e meus filhos, e minha vida seja ótima, sinto-me terrível por ela estar melhor sem mim e por eu não ter uma maneira de conhecê-la. Tudo o que posso fazer é ficar orgulhoso à distância, pois ela não está planejando se aproximar de mim. Já pensei em me aproximar dela e pelo menos nos tornarmos conhecidos, e apresentá-la a seu meio-irmão, mas ao mesmo tempo, não quero ser o único a tomar a iniciativa. Quero que seja uma escolha dela, porque levei muito tempo para agir, e deveria ter persistido, pois perdi grande parte de sua vida para considerar-me alguém importante para ela. Ela está certa, você sabe. Ela já tem um ótimo pai. Envolvê-la não faria diferença, somos praticamente estranhos. Só desejo que ela pudesse ao menos conhecer seus meio-irmãos. Não há um motivo específico para isso, apenas o desejo de ter algum tipo de relacionamento com alguém que nem posso chamar de minha filha mais. Sinto muito pelas pessoas que minha estupidez acabou prejudicando. Meus pais tiveram um neto que morreram sem conhecer, acho que nem conseguiram ver uma foto dela ou descobrir como ela se saiu na escola. Basicamente, roubei toda a minha família da oportunidade de conhecê-la. Acima de tudo, ela é família, e acredito que teriam se dado bem. Não posso mudar isso agora, mas só queria tirar isso do peito, obrigado se leu até aqui. Meus filhos também têm conhecimento da existência dela, e ela também tem consciência deles, mas minha esposa e eu concordamos que só tentaremos organizar um encontro se eles mesmos quiserem se encontrar.
Acho que há níveis de trapaça, e o pior é quando você está trapaceando no meio do seu só, carregando seu filho. Não acho que tenha sido certo ela usar o bebê como arma contra você na época, mas, meu Deus, nem consigo imaginar estar em uma situação como essa, para começar. No entanto, você compartilha alguma culpa por isso e também não parecia se importar muito em lutar para ver seu bebê, como definitivamente poderia ter feito. Você desistiu rapidamente e decidiu seguir o caminho mais fácil e começar uma nova família. Se eu fosse sua filha, secretamente ficaria ressentido com você por isso, e posso ver por que ela não tem interesse em entrar em contato. Houve várias chances de tentar ao longo dos anos, até mesmo seu ex pareceu tentar mais tarde, mas me parece que você tentou esquecer que isso aconteceu. Não consigo entender o fato de você se afastar de seus filhos, pelo menos se você for uma pessoa decente. Eu tenho um filho e praticamente disse à mãe dele que quero 50-50 ou lutarei com unhas e dentes para conseguir. Ela decidiu que provavelmente seria melhor optar por 50-50 depois que expliquei que venderia a minha casa, carro e corpo na rua, se precisasse de um advogado e fosse a tribunal. No final das contas, se eu perder meus 50-50, o que realmente importa é que meu filho saiba que eu lutaria por ele e pelo nosso relacionamento, custe o que custar. Exou por terminar com minha namorada que traiu alguém comigo no passado? Eu, JH23, estava na casa do meu melhor amigo Lucas, JH23, junto com minha namorada Thaís, CM2223, e a namorada do meu amigo, Sofia, CM23, que também é a melhor amiga da minha namorada e outros amigos nossos que não estão envolvidos no caso. Era o aniversário de um desses amigos que não estão envolvidos. Eu e Thaís nos conhecemos na faculdade e começamos a criar uma relação lá em poucos meses. Em pouco mais de um ano, começamos a namorar mesmo. O Lucas conheceu a Sofia através da Thaís e começaram a namorar também. Faz alguns meses que eles estão juntos. Eu e o Lucas tivemos que sair uma hora para comprar algumas coisas para todo mundo. Minha namorada sempre sai junto comigo, mas a Sofia falou que precisava dela para arrumar as coisas lá. No caminho, o Lucas havia dito que no dia anterior, a Sofia disse a ele que minha namorada namorava com outro cara na época que a gente começou a ficar. Ela disse que namorava com esse outro cara desde os 16, ou seja, um namoro de 3 anos. Todo o tempo que a gente estava ficando sem oficializar nada, ela ainda estava namorando com esse cara, então ela estava traindo esse cara comigo durante quase 7 meses. Só quando eu a pedi em namoro, com anel e tudo, ela terminou com o cara. O pior é que no dia seguinte do pedido, a gente já divulgou nas nossas redes sociais. Deve ter sido horrível para esse cara, e ele provavelmente me odeia. Ele disse que a Sofia sempre soube de tudo e na época até apoiou. Ela falou que estava arrependida demais e na época era muito infantil. Ela não aguentou ficar guardando tudo isso e resolveu contar para o Lucas, que contou para mim no dia seguinte. Ele disse que ela não queria que ele contasse porque, se a gente terminasse, ela se sentiria culpada. Pedi para o Lucas falar que tive que ir para casa e dizer que não queria falar o motivo, pedindo desculpas para meu amigo que estava fazendo aniversário. Depois de um tempo, minha namorada chegou em casa, e pela velocidade, eu suponho que ela saiu praticamente na mesma hora que o Lucas falou. Eu estava deitado no sofá, e ela perguntou o porquê de eu ter ido embora. Eu falei para ela que estava com dor de barriga e estava com medo de me cagar. Ela acreditou. Isso foi ontem, e agora estou pensando em terminar com ela. Sei que foi há anos atrás, e ela pode ter amadurecido como a Sofia, mas se ela tivesse mesmo amadurecido, não estaria guardando o segredo ainda. Fico pensando como eu me sentiria no lugar dele, e principalmente tenho medo dela fazer o mesmo comigo, se já não fez no trabalho dela ou sei lá. Eu sou o babaca por isso? Nel. É lutar contra o histórico. É complicado, ainda mais quando ela ocultou o namoro de te oculta o acontecimento até hoje. Quem me oculta isso? E claro, se ela fez isso com ele, também pode fazer com você quando achar um melhor. Bom, deve pesar se o relacionamento é bom,
se ela vale deletar esses fatos do passado e se isso não vai te atormentar daqui para frente, tirando sua paz. Mesmo que possa ter parecido que você foi o cuzão para o cara, você foi tão enganado quanto ele, então relaxa. Caso escolha terminar mesmo, fale que esses tempos o cara lá entrou em contato com você, questionando você ter traído ele e explicou a história. Vai ser mais tranquilo para a guria que falou, e ela não sairá prejudicada por ter falado a verdade. Se ela fez isso com o namorado, é questão de tempo para fazer isso com você, já que me parece que sua namorada tem um desvio de caráter bem duvidoso, e para ela isso deve ser normal do ponto de vista deturpado dela. Então, das duas uma, ou você se vinga pelo outro cara e trai ela também, ou se separa para não ser mais um corno, isso se você já não é um boi.